Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero te mostrar como é que eu faço para eu faturar mais nos finais de semana com salgados. Como é que eu faço a minha produção colocando no meu freezer para atender as encomendas que já estão agendadas, aquelas encomendas de última hora, emergência ali que o pessoal pede salgados de última hora e que eu possa atender também para que eu possa faturar mais. Então, se tu está pretendendo trabalhar agora, final de ano, com salgados, esse vídeo é para ti. Então, já deixa aquele like aí para fortalecer o canal, se inscreve e bora lá aprender. E o primeiro passo, gente, é fazer a anotação de todas as encomendas que já estão agendadas para eu começar a fazer com base no que é o pedido do cliente, tá? Aqui eu já tenho agendada, ó, para uma pessoa só 400 salgados, tá? Que ela pediu entre risoles, pastel de carne, coxinha, triângulo de milho com molho branco, travesseiro de presunto e queijo. Toda essa parte aqui são salgados fritos. E os assadinhos de nata de frango, presunto e queijo, calabresa e goiabada. Vocês não vão entender minha letra, tá? Por isso eu tô falando. Aqui também já tem para outra pessoa, isso aqui tudo é no sábado. Tem 120 risoles, 70 travesseiro de presunto e queijo, 60 nata de frango. E aqui são os bolos que eu tenho, tá? Mas aqui eu vou explicar para vocês os salgados. E aí, com base nessas listas aqui, eu vou fazer essa variedade, priorizando primeiro as encomendas e depois eu vou fazendo a mais para eu deixar pronto no freezer. Esquecendo também de falar para vocês que tem mais esses salgados aqui congelados, ó. Esse aqui é 30 coxinha, 30 travesseiro de presunto e queijo, 30 pastel de carne, 30 triângulo de milho com molho branco. Então, bora produzir. E eu comecei pela massa básica, que essa massa básica é que eu faço um monte de salgados, gente. Consigo fazer vários salgados com ela, né? Vários recheios eu uso. Inclusive, os recheios eu deixei tudo um dia antes, tudo antecipado, né? Tudo prontinho. E, gente, enquanto eu tô aqui modelando os salgados, deixa eu aproveitar para conversar um pouquinho com vocês. Muita gente me pergunta como eu consigo produzir aqui de casa, atender as encomendas, me organizar. E a verdade é que eu comecei exatamente assim, do jeitinho que vocês estão vendo aqui, agora. Eu lembro que no começo eu me atrapalhava toda, fazia tudo no mesmo dia, ficava cansada, estressada. E hoje aprendi que organização é o que mais muda o jogo na confeitaria e nos salgados. E é por isso que eu trago muito vídeos aqui para vocês sobre esse tema. Não é sobre ter uma cozinha perfeita, equipamento caro, não. É sobre ter rotina. É sobre saber se adiantar, ter os salgados congelados, preparar as massas certinho, fazer tudo fluir. Por isso eu gosto de mostrar essa parte da produção real, porque eu sei que muita gente aí do outro lado está começando ou quer começar a vender de casa também. E quando a gente vê alguém fazendo de uma forma simples possível, parece que dá mais coragem de começar, né? E eu mesma aprendi tudo isso na prática, errando, acertando. E eu sei que tem muita gente que às vezes fica perdida, não sabe por onde começar ou como calcular custos. Como organizar o freezer, como se adiantar para as encomendas do final de semana. E é por isso, ao longo desses anos, eu fui criando um método meu em pé no chão, focado justamente nisso aqui, produzir de forma simples, organizada, que realmente dá resultado, mesmo trabalhando dentro de casa. E sabe que olhando assim parece fácil fazer salgados, mas muita gente me manda mensagem dizendo que não sabe nem por onde começar. E eu entendo, porque o começo eu também errava muito, perdia massa, errava o ponto, não sabia congelar direito. E foi justamente por isso que eu criei o curso para ensinar o passo a passo certinho, desde a massa até como deixar os salgados perfeito para a venda. Eu sempre digo, fazer salgados é técnica. Quando tu aprende da forma certa, tu economiza tempo, não perde ingredientes e já começa a vender com segurança. Então, se tu sente que ainda não domina essa parte, que sempre fica insegura com o ponto da massa ou com o congelamento, o meu curso tá ali para te ajudar direitinho e dar os primeiros passos, do jeito que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei. O link tá na descrição do vídeo e eu também deixo nos comentários fixado. Aqui eu gosto de compartilhar muito a minha rotina com vocês, para mostrar para vocês que é possível
viver da confeitaria, viver de salgados ou viver de bolo, né? Seja lá o que tu for, só tu precisa se dedicar, aprender, organizar, né, gente? Então eu mostro muito aqui pra vocês a minha organização. Gente, vocês não têm noção como faz a diferença na nossa vida quando a gente consegue organizar a nossa produção, tá? E uma das coisas que eu queria falar pra vocês, assim, ó, por exemplo, tô aqui empanando salgados já. Por exemplo, ó, se tu estipulou, se tu marcou um dia pra te produzir salgados, tenta não pegar encomendas naquele dia, tá? Por exemplo, hoje eu marquei só pra eu modelar salgados, pra eu fazer massa e já fazer a modelagem. Ontem eu deixei pra fazer os recheios, tá? E ontem tinha encomenda de bolo. E às vezes não vale a pena a gente pegar, assim, por exemplo, uma encomenda de última hora quando a gente não tem nada no freezer, né? Por exemplo, se hoje alguém me pedisse uma encomenda de salgados, de, digamos, meio cento, um cento, pra mim não ia valer a pena pra eu pegar. Sabe por quê? Porque acaba atrapalhando a nossa produção quando a gente não tem nada adiantado no freezer. Porque daí tu vai deixar pra fazer a massa, a modelagem, a fritura e mais embalar tudo no dia. E aí esse tempo que tu leva seria de tu produzir muito mais salgados, entende? Como eu não tenho nenhuma encomenda hoje, eu acabo tendo muito tempo para eu produzir. Aí eu consigo fazer uma quantidade muito maior do que se eu pegar alguma coisa, assim, colocar alguma coisa para eu entregar hoje. Colocar alguns salgados assim que estava fora do meu planejado, entende? E aí, por isso que eu te falo, ó, pra te organizar a tua produção, pra te faturar mais. Mas aí, pra te faturar mais, tu tem que estar com o teu estoque sempre ali de salgados no teu freezer. Sempre com estoque variado de salgados, porque daí sim tu pode atender. Ah, se tu tem encomenda no final de semana, ou por exemplo, se eu tivesse hoje um estoque no meu freezer e alguém me pedisse salgados, mesmo que eu estivesse aqui na produção, eu poderia atender, porque daí eu só tiraria do freezer, iria fritar e entregar para o cliente. Mas como eu não tenho nada no meu estoque, não vale a pena eu pegar, porque daí o tempo que eu levo fazendo iria tirar o tempo da minha produção, sabe? Daí só produzir acaba fazendo muito mais dinheiro. Aqui eu consigo fazer muito mais dinheiro em menos tempo. Tô aqui fazendo primeiro esses salgados da cliente que pediu congelado. E esses salgados congelados faz alguns dias que ela me pediu, que é pro Natal. Ela não tinha pressa. Ela disse pra mim o dia que eu conseguisse estava bom, tá? E aí então eu tô aqui fazendo o primeiro dela pra depois pegar nas outras encomendas. E eu acabei esquecendo de falar também pra vocês que tem outros salgados pro domingo. No domingo eu tenho 200 salgados. Então, se assim que congelar, eu já vou dar ok pra minha cliente dizer que ela pode vir buscar. Então, ó, consegui já produzir esses congelados. Ela pediu no centro, como eu falei, coxinha, risoles e triângulo de milho. Também tem uns pastelzinhos de carne que eu já deixei prontinho ontem, que eu tinha recheio e massa e eu já aproveitei para fechar, tá? E aí é bom que essa parte aqui, que já são escolhido, né, dessa encomenda que é uma encomenda pequena, já está pronta e eu posso já partir para fazer as próximas do final de semana, que daí fica mais fácil agora para mim. Eu tinha essas massinhas aqui no freezer e eu só recheei, fiz umas mini pizza. Não é para vender, para minha filha. Mas só para falar para vocês que as massinhas das mini pizza fica muito boa congelada também, tá? Olha só que delícia, gente. Tá uma delícia essas mini pizza. E aí, tanto para as encomendas, tu pode ter as massinhas congeladas prontas e só rechear, sabe? Eu prefiro, inclusive, rechear as massinhas na hora do que fazer as mini pizza e deixar congelado. Aqui tem saído muita mini pizza. Essas massinhas estão um pouquinho tortas, ó. Daí são as mini pizza as massinhas que sobraram das encomendas, aquelas que não fica tão, sabe, bonitinha. Aí eu deixo pra fazer pra nós. Mas eu sempre congelo, sabe? E aí só recheia. Tá uma delícia essas mini pizza aqui, gente, olha só. A produção aqui, gente, tá a todo vapor, tá? Esses aqui são mais risoles que eu já fiz. Agora eu vou empanar. E já fiz também ali, depois eu vou mostrar pra vocês como já está meu freezer. Fiz os triângulos de milho a mais, né? Ainda tem esse restinho de massa aqui, ó. Aí peguei só esse pouquinho aqui de presunto e queijo pra eu terminar esse pouquinho de massa. Agora já são 11 horas e eu vou parar minha produção pra fazer o almoço.
E depois mais eu pego mais à tarde na produção, tá? Estou aproveitando que a Helena tá dormindo. A Helena tem dormido até tarde. Até umas... Agora é 11 horas, não acordou ainda, gente, tá? Mas também ela tem dormido tarde. Agora tá calor, né? As crianças ficam brincando. E acaba que ela dorme até mais tarde. E aí, como o Alexandre vai até mais tarde, digamos, ele vai até umas 2, 3 horas da manhã organizando, deixando tudo organizado para no dia seguinte eu poder fazer isso, gente. Só pegar, produzir salgado sem que eu tenha que estar, né, limpando. Aí, ele acaba dormindo com ela. Então, ele dorme até mais tarde, dorme mais tarde e acaba conseguindo também descansar com ela um pouco mais. Bom, vou fazer esses quadradinhos agora e depois eu mostro pra vocês como tá a minha produção. Bom, gente, eu quis gravar bem de pertinho pra vocês verem como que é pra modelar esses travesseirinhos de presunto e queijo. Ele é muito simples, gente. Depois que você pega o jeito de modelar, tu faz assim, ó, em 1 hora, assim, ó, uma quantidade muito grande de travesseirinho, sabe? Eu gosto de colocar ali um fone, alguma coisa pra escutando e vou modelando salgados, sabe? Quando vê, passou a tarde, eu enchi meu freezer fazendo salgados, tá? E é isso daí que eu falo pra vocês, assim, ó, quanto mais tu se organizar, quanto mais tu adiantar e ter salgados no teu freezer, mais tu vai faturar, porque mais vendas tu vai ter, né, gente? E aí tu sempre tem que tirar aquele tempo ali de tu tá sempre colocando o teu estoque, sabe? Agora, final de ano, o pessoal vende muitos salgados. Como sai salgado, sabe? Eu nunca vi sair tantos salgados como final de ano. Ó, gente, tá tomando formas o freezer, né? Não tinha absolutamente nada, tá? Esse daqui de baixo é aquele que eu fiz e mostrei pra vocês, da encomenda. Aí fiz mais esses triângulos de milho aqui, tá? Esses aqui já tinha pronto, que eu fiz ontem de noite, tá? Esse pastelzinho de carne faz parte daquela encomenda ali, tá? Agora tem os risoles que eu vou colocar aqui junto. E aqui tem em torno de uns 120 salgados por aí. Mais ou menos, tá? No total que eu fiz, agora são 11 horas, eu vou dar uma pausa. Deve ter numa base aqui de uns 350 por aí, tá? À tarde eu vou continuar essa produção aqui, gente. Aqui, separando os meus salgados, tá? Esses daqui, eu já separei, que é da encomenda, aquela que eu falei pra vocês, que é a encomenda da 130 salgados, sabe? Pra fazer, que é salgados congelados, né? Aí tá separadinho aqui, foi a primeira que eu já separei. E pra quem quiser saber quanto que é o cento que eu vendo de congelado, é R$90 o cento, tá? Essa encomenda aqui deu R$108 porque passou de um cento. E aí eu fiz pastelzinho de carne e ela vai fazer tudo, ela vai fritar no Natal esses salgados, gente, ó. Por isso que eu tô falando pra vocês, se preparem, tá? Porque o pessoal compra até congelado. Aí tem a coxinha aqui e o triângulo de milho. Aí esses daqui são tudo pra amanhã, tá? E eu ainda tô produzindo mais salgados agora. E esses daqui são risoles, tá? Os risolezinhos que eu fiz. E os travesseirinhos que eu vou colocar tudo tudo na sacola, né? No saco. Separar e contar. Gente, é isso que eu falo pra vocês. É colocar salgados no freezer, é se adiantar, né? Pra fazer dinheiro não tem outra forma. Se tu te organizar direitinho, tu consegue faturar bastante nesse final de ano, tá? Se tu começar desde agora com as dicas aí que eu tô dando pra vocês, tá? São dicas de ouro. Tudo que eu aplico aqui, vocês vão conseguir faturar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero ver se amanhã eu consigo gravar pra vocês a parte das minhas encomendas. Vamos ver se eu vou conseguir. E daí eu posto no próximo vídeo, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau!